Nesta edição, serão debatidos os resultados da consulta pública ao qual o FACIM, Framework de Arquitetura Corporativa para Apoio à Governança e Interoperabilidade, foi submetido entre janeiro e maio deste ano. O Fórum tem como público-alvo autoridades, executivos de TI do governo federal, especialistas dos 3 poderes e esferas administrativas, os gestores e administradores públicos, especialistas em governança de todos os segmentos, membros do governo eletrônico, da EPING e da comunidade Áreas de Integração. Após cada palestra, será aberto um momento de debate. Este evento está sendo transmitido por videoconferência e videostream para todos os escritórios e regionais do SERPRO. Solicitamos que coloquem seus celulares no modo silencioso. Solicitamos também que preencham o formulário da entrevista de opinião e entreguem na recepção do auditório, na saída. Assistiremos agora ao vídeo sobre a trajetória da iniciativa que culminou com o desenvolvimento do Framework Arquitetura Corporativa para Apoio à Governança e Interoperabilidade, FACIM. Descubra uma solução que surgiu para ampliar a colaboração entre as organizações federais e a sintonia entre governo, empresas e cidadãos, com mais transparência, mais eficiência e mais interação. O FACIM, Framework de Arquitetura Corporativa para a Interoperabilidade no Apoio à Governança, foi desenvolvido para ser um modelo de apoio para a arquitetura corporativa do governo brasileiro. Os padrões melhoram a prestação de serviços através da reutilização e compartilhamento de tecnologias. O FACIM é incorporado à arquitetura EPING de interoperabilidade, tornando mais eficaz a integração e troca de informações entre sistemas e organizações. Construído através do trabalho coletivo, ele apoia a Estratégia de Governança Digital Brasileira, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GESPública, e conta com o apoio de vários parceiros. FACIM, Governo e Sociedade Conectados. Para a mesa de abertura deste evento, convidamos o diretor de operações do SERPRO, Irã Porto. Convidamos também o diretor de Governo Digital do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Wagner Araújo, que neste ato substitui o secretário de Tecnologia da Informação do mesmo Ministério. Convidamos também a secretária adjunta de Gestão Pública, Aline Soares, que neste ato também representa o secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Podem ocupar seus lugares à mesa. E, nesse momento, ouviremos o pronunciamento da secretária adjunta de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Aline Soares. Bom dia a todos, bom dia a todas aqui presentes. Gostaria de saudar meus companheiros de mesa, o senhor Irã Porto, que representa aqui o SERPRO, diretor, né, de relacionamento, e Wagner, representando a Secretaria de Tecnologia da Informação do mesmo ministério ao qual eu pertenço. E gostaria de saudar a iniciativa também de realizar esse encontro, esse evento, onde a agenda realmente demonstra bastante alinhamento com as discussões e os desafios que vêm sendo debatidos em relação à melhoria da gestão pública
como fim e da interoperabilidade, da integração e de uma melhor sinergia como área meio. Gostaria, nessa minha oportunidade, de comentar brevemente sobre um projeto que tem sido desenhado com bastante afinco pelas nossas equipes, em sintonia com a Casa Civil, que tem coordenado diversas reuniões, discutindo, sobretudo, essa necessidade de avançar na área de governo digital. O Brasil é um país bastante grande, bastante complexo, como todos nós aqui sabemos, nós que somos de governo e vemos no dia a dia a necessidade de maior articulação, o desafio interfederativo, sobretudo, né, como fazer com que as políticas cheguem até onde elas devem chegar, nos municípios e nos estados, e causa ainda maior incômodo e estranhamento a nós que fazemos a gestão no dia a dia, de quão atrasados ainda nós estamos na área de governo digital em relação a outros países, inclusive da região. Sabemos de excelentes experiências e dos ganhos, acho que todos aqui, não preciso nem argumentar, né, em relação à economicidade de você ter serviços oferecidos aos cidadãos sem que eles tenham que se deslocar e muitas vezes enfrentar filas imensas, passando por situações que realmente chegam a desrespeitar a dignidade humana. Mas, ao mesmo tempo, sabemos do ganho, inclusive, de recursos para que a gente possa reinvesti-los em outras necessidades, outras políticas, com a oferta desses serviços de uma maneira digital e também trazendo mais agilidade às entregas das políticas públicas, né, as entregas que o governo precisa fazer. Então, realmente, causa-nos assim um certo incômodo, mas que esse incômodo sirva como uma mensagem de desafio, que nós tenhamos isso em mente como um desafio a ser enfrentado, como uma missão que nós temos que abraçar, né, como governo, para que realmente tenhamos algo que se denomine governo digital a serviço do cidadão. Nesse sentido, nós temos desenvolvido um projeto que, inclusive, será objeto de um decreto, né, para que os órgãos se alinhem a isso, chamado Plataforma de Cidadania Digital. A Plataforma de Cidadania Digital nada mais é do que falar, hoje em dia, a linguagem do nosso cidadão. O nosso cidadão vai para um portal, como o Google, né, da vida, para saber tudo o que ele precisa. Ele não fica mais, digamos assim, perdido, buscando em um ou outro site. Ele primeiro procura um hub, ele procura um porto onde ele consiga visualizar as principais informações e, a partir daí, ele faz a sua escolha. E o governo precisa adotar essa lógica para se comunicar também. A gente precisa quebrar caixinhas, a gente precisa falar para o cidadão como um único governo, porque o cidadão, muitas vezes, não tem o conhecimento, e nem precisaria ter, em relação a o que está no Ministério da Fazenda e o que está no Ministério do Planejamento. Para ele, o importante é ter o atendimento, é ter o serviço, é ter a demanda respondida. Então, nessa lógica, inclusive, é que nós tentamos implementar esse serviço, que é um serviço multidimensional, multiatendimento, por meio de um canal único de comunicação, que será o portal que nós vamos chamar de Plataforma de Cidadania Digital. Para que isso aconteça, óbvio, porque nós estamos falando da gestão, né, e
da prestação de serviços, que é a principal demanda hoje em dia. Se vocês perguntarem, e se perguntarem como cidadãos, o que vocês gostariam de ter como resposta do Estado a todo o recurso que é investido com impostos, certamente a resposta será uma melhor prestação de serviço e um melhor atendimento na área de saúde, na área de educação, né, e entre outras coisas. Inclusive, como cidadão que paga imposto, nós já avançamos bastante na área de declarar, né, fazer a declaração de imposto, que é o nosso dever, mas a gente ainda tem uma certa resposta pouco sensível à demanda por direitos. Então, isso é o cerne da questão. Como prover os meios, como enxergar um único governo atendendo de maneira eficiente à prestação de direitos, à prestação de serviços. E, obviamente, quando a gente fala disso, a gente sabe que também precisa se organizar internamente. Então, o diálogo entre os órgãos, a adoção de uma mesma filosofia para que isso aconteça, a discussão dos meios efetivos para que isso aconteça, é também essencial para que essa entrega possa ser feita. E falamos, mais uma vez, da nossa excentricidade, da nossa complexidade, inclusive na máquina pública. Por isso, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Nós temos uma estratégia de governança digital que traz, na sua própria construção, uma mensagem clara, que é a simplicidade. Nós não podemos... a simplicidade da comunicação, né? Se vocês olharem a estratégia, a comunicação dela é bem simples. A simplicidade também na execução é necessária, ou seja, que os órgãos tenham diretrizes claras e, ao mesmo tempo, simples. Quanto mais manual, volumes extensos de informação e menos comunicação, efetivamente, que se possa ter do lado da sua mesa, para que você siga no dia a dia, mais arriscado se torna implementar uma estratégia num contexto tão complexo como o nosso. Então, mais uma vez, assim como a plataforma tem a linguagem da simplificação para o cidadão, qualquer estratégia e qualquer implementação dessa estratégia que se busque adotar tem que ter como diretriz a simplicidade e a comunicação muito clara, muito eficiente junto a quem vai implementar. Gostaria de deixar essa mensagem para que, eventualmente, essas discussões que vão ser mantidas durante o evento tomem como foco também essa pergunta: como podemos, de forma clara, simples, comunicar e tornar a vida também de quem vai implementar cada vez mais fácil e fluida, né? Porque esse tem sido o nosso lema e o nosso grande desafio. Obrigada a todos e tenham um excelente evento. Agradecemos o pronunciamento da Aline e passamos a palavra ao diretor de Governo Digital do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Wagner Araújo. Bom dia. Pessoal, eu gosto de começar minhas falas sempre provocando o propósito de estarmos reunidos num evento como esse. A Aline coloca muito bem que há uma expectativa maior do cidadão brasileiro pelo que custa a ele o Estado, certo? Acho que todos aqui concordam com essa afirmação. O propósito do framework FACIM, que é a melhora da governança e arquitetura de dados nas instituições públicas. O propósito dessa melhora é melhorar a boa governança de TI.
E o propósito dessa melhora é melhorar a governança do Estado. É interessante que a gente começa a falar de governança e ninguém refere que governança é um processo. E a gente precisa qualificar esse processo como uma boa governança. Sim, existem governanças ruins. Então, o propósito que estamos aqui é aprimorar a governança, ok? Buscamos a boa governança, ok? E para quê? Precisamos de um Estado melhor e precisamos de serviços públicos melhores. O Estado, e aqui não vou falar em governo, até porque tem colegas do Legislativo aqui, o Estado precisa mostrar a que veio não apenas em serviços públicos digitais. O Estado precisa mostrar em que veio no governo digital. O governo digital é um pouquinho mais amplo do que apenas os serviços públicos. A gente deve incluir aí a prestação de informação ao cidadão, a parte de dados abertos entra aqui, o direito à informação clara, transparente, que todo governo, qualquer nível que ele esteja, deve ter. O Estado também deve entregar ao cidadão uma participação no ciclo de política pública. Não tem mais ninguém que aguente o tradicional método de sim, vou participar de 2 em 2 anos, e aqui em Brasília de 4 em 4 anos. Não tem. Ou apenas nos resta ver o Jornal Nacional, às 8 da noite, lamentar. E ainda ter que aguentar no bar, que é onde se discute ciência política nesse país, você votou, agora você aguente. Não é? Queremos ou não melhorar? E se queremos, precisamos fazer diferente do que está. Então, a estratégia de governança digital não abarca apenas o pilar dos serviços públicos digitais, mas mais 2 outros mais. A informação ao cidadão em meio digital, claro, porque eu preciso defender meu emprego, e a participação social no ciclo de política pública. Nessa linha, para operacionalizar o serviço público digital, um pilar apenas, a gente tem que ter a boa governança, o FACIN, etc. E aí eu quero chamar a atenção de vocês o tanto que isso provoca uma completa remodelagem do Estado. A Aline coloca aqui, de modo muito perspicaz, que, precisamos trabalhar em parceria, sim, porque o cidadão não quer mais saber o que é governo federal, municipal, estadual, poderes A, B ou C, ministério A ou B. O cidadão quer um melhor serviço. E aí, a minha provocação sempre será o FACIN com que propósito? Tá? Eu quero trazer para vocês uma pesquisa que foi publicada ontem pelo maior braço de pesquisa em governança digital, em governo digital, em governança da internet no Brasil, que é o CETIC-BR, onde perguntados, e isso é um censo no Serviço Público Federal, perguntado aos dirigentes, aos integrantes de órgãos públicos, o motivo pela não prestação de serviço digital, aquele mais procurado pelo cidadão, 67% respondem o seguinte: esse serviço não permite que ele seja oferecido pela internet. Eu vi essa resposta e morri de rir, porque se perguntasse a um taxista há 2 anos atrás, ele também diria a mesma coisa. Não é verdade? E o que vemos é uma profissão em extinção. Então, os servidores públicos precisam se reinventar para além do, olha, a estrutura federativa brasileira foi feita assim. A Constituição de 88 me amarra assim. O dirigente não tem a vontade política. Preciso lidar com outro órgão que não tem nenhuma esfera de poder sobre ele. É diferente, pessoal. Todos aqui, é compromisso de todos aqui, se querem que o país melhore, atuar na sua esfera sem os tradicionais limites que o taxista lá de 2 anos atrás achava que tinha e estava garantido para o resto da vida. Então, sim, é a minha provocação que faço ao Irã, à Aline, aos nossos colegas da Secretaria de Gestão, ao meu chefe, que eu poderia muito bem falar é meu chefe, ele decide, tudo bem, que não, que existe do outro lado do balcão, de preferência virtual, um cidadão cada vez mais ávido por um Estado que vale o que ele lhe custa. E é só no Brasil? Não, gente, não é. A crise está instituída, e aí eu não quero falar em cores de camiseta ou processos políticos delicados que estamos atravessando. A crise está instituída no mundo todo. Há um processo de mudança muito claro no mundo inteiro. Pegue uma eleição que todo dia é comentada às 8 da noite, que nem participamos dela,
a eleição norte-americana e ela é, se perguntarmos no bar, risível. 2, se fizermos uma reflexão sobre o poder daquele país, preocupante. E também há uma crise ali, televisionada inclusive, gravada da forma mais sórdida possível num ônibus, né? Então, precisamos fazer a nossa parte. Onde podemos atuar? E aqui, meus parabéns ao Marcos, que desde muito tempo atrás vem falando de FACIM, e eu falo, como é que é? E lá no planejamento mesmo, está aqui a colega Joyce do Departamento de Governança, e a gente mesmo fala, peraí, governança é de lá, interoperabilidade é do governo digital. Não, o problema é de todos nós. E o FACIM se propõe a tentar resolver parte do problema. Parte do problema porque ele é maior do que a gente consegue, às vezes, compreender. Ok? Bom, se a frase se a minha fala não os motiva, quero lembrar que eu vejo aqui colegas do TCU, da CGU, para aqueles que ainda acham que a gente deve se mover apenas pelo controle. Tem gente que isso faz muito sentido e que bom que faz. Mas todos nós devemos nos mover por um motivo muito mais claro. Somos todos clientes desse Estado brasileiro, somos todos acionistas desse Estado brasileiro, e observem que não estou falando aqui de governo, porque o problema é maior que no governo. E se avançamos, uma vez que o ranking da ONU posiciona o Brasil 5 posições melhor no ranking de governo digital. Mas ainda é uma posição tímida para aquilo que todos esperamos daqueles que estão liderando o processo de mudança no país. Então, fica o meu convite a buscar um propósito naquilo que fazemos, sempre aliado a um propósito maior, que se não vale para a gente, vale para os nossos filhos, nossos netos, etc. Bom dia e bom trabalho a todos. Agradecemos as palavras do Wagner Araújo e passamos a palavra ao diretor de operações do SERPRO, Irã Porto. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas ao SERPRO. Para aqueles que não conhecem a empresa, estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem o dia. Saudar, obviamente, a Aline, ao Wagner, ao Jim Raitala, vice-presidente do The Open Group. Em nome deles, eu saldo os demais palestrantes do evento. O FACIM, o framework do FACIM, é resultado de um trabalho, e o Wagner foi muito feliz em parabenizar o Marcos, porque o SERPRO é muito próximo do planejamento há muito tempo, e eu, particularmente, também sou muito próximo do planejamento, porque atendi o Ministério do Planejamento durante 8 anos, e sei do esforço, da dedicação e do carinho que o Marcos tem por este assunto, e como conduziu isso, passando por todas as mudanças e transições que o SERPRO passou, que o planejamento passou, e conseguiu, com muito afinco, chegar a um produto muito útil e muito importante para a sociedade. E aí, o Wagner e a Aline também foram muito felizes, porque eu acho que quando a gente discute interoperabilidade, discute integração, discute tudo isso que a gente discutiu já em outros fóruns, em outros eventos semelhantes a esse, a gente vai discutir hoje, vai ter oportunidade de passar o dia discutindo isso. A gente não discute a interoperabilidade pela interoperabilidade. A gente discute interoperabilidade, a gente discute governança de TI para melhorar, como o Wagner falou, frisou bastante, para melhorar a eficiência do Estado, para melhorar aquilo que nós, enquanto agentes públicos, temos a responsabilidade de entregar para a sociedade. Se você fizesse essa pergunta que o Wagner fez há anos atrás, e o exemplo do Uber e de outras soluções que substituem a solução de táxi tradicional entregam hoje para a sociedade, se você fizesse essa pergunta há alguns anos atrás, você podia se limitar a dizer o seguinte, realmente não dá, porque a tecnologia não permite. Mas nós não vivemos mais essa realidade. Não existe nada que não possa ser entregue à sociedade que a tecnologia seja o fator de impeditivo. Não existe mais isso. Toda tecnologia está disponível. Nós temos ferramentas, nós temos infraestrutura, nós temos empresas públicas de TI, como é o SERPRO e a Dataprev, que estão preparadas para entregar isso. Por que a gente não entrega? Por que a sociedade não percebe esse valor? Porque a gente perde muito tempo discutindo o óbvio, porque a gente perde muito tempo em energia discutindo semântica, discutindo formas. A gente tem que começar a entregar produtos. E aí, vai na linha do que a Aline comentou. A gente precisa ser pragmático.
A gente precisa definir um objetivo claro e a gente precisa entregar para a sociedade. Porque se a gente esperar o ótimo, a gente não entrega nunca. Então, a gente precisa definir entregas claras, objetivas e efetivas. Então, este produto permite isso. E eu acho que esse é o objetivo deste fórum, como foi o objetivo dos demais. Então, eu estou completamente alinhado aos desafios que foram lançados. O SERPRO é parte integrante desse desafio, se enxerga como parte integrante desse desafio e aceita o desafio. Eu acho que esse é o desafio desse grupo. Discutir, amadurecer e, mais do que tudo, entregar para a sociedade. Então, sejam bem-vindos novamente. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos palestrantes, agradeço a presença dos meus colegas na mesa. Tenham um bom dia e um ótimo trabalho. Agradecemos a participação das autoridades presentes e desfazemos esta mesa de abertura. Solicitamos que tomem seus lugares da plateia. Informamos que as perguntas podem ser feitas através do microfone ou do formulário disponível na recepção e serão respondidas ao final de cada painel, quando haverá um momento específico para o debate. Convidamos para compor a mesa do primeiro painel a arquitetura corporativa como suporte e governança à interoperabilidade. Marcos Vinícius Costa, especialista em organização, planejamento, sistemas e métodos, com MBA em estratégia empresarial, é empregado de carreira do SERPRO desde 1982 e atualmente ocupa a função de coordenador de integração e interoperabilidade e coordenador do segmento Áreas para Integração do Governo Eletrônico. Convidamos também Roberto Severo, diretor do Open Group Brasil, detentor do framework TOGAF de arquitetura corporativa, participou da construção do documento de referência do framework de arquitetura corporativa para interoperabilidade no apoio à governança FACIM. Passamos a palavra ao Roberto Severo e, posteriormente, ouviremos o Marcos Vinícius Costa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, representando o Open Group, a nossa Operação Brasil, e um prazer maior ainda é poder participar efetivamente da construção desse framework, que é o FACIM, que, na verdade, teve base um dos padrões do Open Group. O Open Group é uma empresa a qual ela mantém e evolui padrões. E um dos padrões que o Open Group mantém é o TOGAF. O TOGAF é um framework de arquitetura corporativa que é muito customizável. Essa é uma das características principais do TOGAF. E foi utilizado o TOGAF como base do FACIM. E existem membros do Open Group que estão envolvidos também, porque o Open Group ele não, digamos, coloca a mão na massa, mas os membros do Open Group trabalham, e existem 3 membros, inclusive presentes, que é a Blue Rock, com o Carlos Teixeira representando, a SET, com a Vanessa Nunes representando, que é membro do Open Group também, e a Cetus, que é o Antônio Puller representando, que realmente trabalharam na construção do FACIM e tendo em mente o TOGAF como referência. Essa é a agenda que a gente tem. Minha palestra vai ser bastante rápida, para que o Marcos possa dar continuidade e falar mais sobre o FACIM. O conceito de arquitetura corporativa, basicamente, é muito simples, né? Se tiver que resumir a arquitetura corporativa em uma frase, seria fazer com que a execução esteja alinhada com a estratégia. E aí eu representei aqui aquela famosa representação lógica de uma empresa ou de um governo, enfim, no âmbito público seria o governo, o Estado, onde você tem 3 camadas bem definidas, onde você tem a camada estratégica, a tática e a operacional. Essas camadas, elas têm que ter uma comunicação. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a camada estratégica fica descolada da tática e operacional. E esse que é um dos grandes problemas. Por quê? Porque na hora de se adotar uma solução tática,
e depois partir para a operação dessa decisão tática, que seriam projetos, por exemplo. Projeto é uma decisão tática. Ela não está sendo fomentada pela camada estratégica. E aí muita coisa se perde no caminho. Muita coisa se perde nesse caminho, que é fundamental. Porque o que está na camada estratégica? Está a missão, a visão, os valores. O planejamento estratégico tem que alimentar as camadas de baixo, digamos assim, porque senão algo vai acontecer de errado. E assim, os próximos slides, vocês vão ver que são exemplos até risíveis do que pode acontecer quando existe uma estratégia, só que essa estratégia não é repassada por uma camada de projeto, que seja, e que é executada. O que pode acontecer? Então eu peguei exemplos mais claros e até contundentes de uma arquitetura, digamos, até formal, porque quando a gente fala de arquitetura, é um âmbito geral de arquitetura. Quando a gente fala de uma arquitetura civil, por exemplo, é uma representação que dá para se fazer uma analogia de uma arquitetura lógica, uma arquitetura corporativa. Coisas assim acontecem. Esse é o resultado de que quando você tem uma ideia, só que essa ideia tem uma estratégia, não é repassada para a camada tática, a camada tática gera um projeto e é executado. Alguma coisa deu errada, né? Ah? São fotos, sem Photoshop. Ok? Isso é clássico. Quando você não vê o futuro, daqui a 5 anos, constrói uma escada e depois fala, opa, eu preciso uma para subir agora. Não foi visto, não foi programado, não foi planejado direito. Ou melhor, muitas vezes até foi planejado, mas na hora de projetar, na hora de executar, não se olhou para esse planejamento. Então, coisas assim podem acontecer. Deixa eu pegar mais um, acho que tem mais um aqui. Tem coisas complexas. Ah, tem um workaround ali, uma cadeira, o famoso workaround, né? Então, essas coisas são mais para ilustrar as catástrofes, que quando você não tem um planejamento alimentando as camadas de projeto e as camadas de execução, o que pode acontecer. E a arquitetura corporativa cuida disso, para que as informações trafeguem, fluam entre as camadas. E uma das formas de se executar não ter garantia, mas minimizar problemas como esse é você adotar boas práticas. E boas práticas formalizadas nada mais é do que um framework. Um framework são boas práticas que alguém foi lá, viu, formalizou e publicou. No caso, quem evolui o TOGAF, que é o framework de arquitetura do Open Group, são os próprios membros, baseado em dores deles. E aí são feitas várias evoluções e várias versões. O TOGAF está na versão 9, desde 95 que ele evolui. Então, a gente tem um produto bastante maduro em relação a essa coisa de conseguir fazer com que a estratégia permeie através da visão de arquitetura, e depois a gente vai dar uma olhada um pouco mais para frente, que o grande diferencial do TOGAF, por exemplo, um Zachman, para quem, eu estou sendo um pouco técnico para quem conhece o framework do Zachman, é que o TOGAF tem um método. Os Zachman são caixinhas quando você coloca as coisas. Então ele tem um método, ele fala, comece aqui, depois vá para cá, para cá, para cá, para cá, e feche um ciclo. Ok? Alguma coisa não aconteceu aqui. Então, alguns vilões para que a arquitetura corporativa não aconteça, principalmente quando não há um framework envolvido. Cultura de interesses. Cultura de interesses, basicamente, é quando as decisões de projetos na camada tática sirvam apenas para um ou mais indivíduos, e não para a empresa. Isso acontece tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Quando existem os projetos que são pessoais até, digamos assim, e que não sirvam, no caso do âmbito público, à entrega de algum valor para a sociedade.
Quick wins. Quick wins são coisas boas, ou seja, são ganhos rápidos. Mas esses ganhos rápidos, muitas vezes, eles precisam estar atentos a, ok, a gente precisa entregar, mas a gente precisa entregar olhando para a estratégia, porque entregar errado, muitas vezes, é pior do que não entregar. Silos. Silos a gente pode ter como exemplos diversas áreas do governo. Eu vi, não sei qual dos palestrantes anteriores falou sobre as áreas, e principalmente o FACIM cuida da interoperabilidade, que nada mais é fazer com que as áreas se comuniquem, e os sistemas se comuniquem da melhor forma possível. Quando a gente fala em silos, por exemplo, no âmbito privado, a gente está falando das diversas áreas de uma empresa, os diversos departamentos, TI, negócios, processos, etc. E quando a gente fala em governo, a gente fala das diversas áreas do nosso governo. Os silos são eficientes? Eles funcionam bem? Sim, eles funcionam bem. Eles são eficientes internamente. Então, uma área do governo funciona muito bem internamente. Mas aonde que está o problema? O problema está quando eles não se comunicam. Até mesmo os sistemas dessas áreas não se comunicam, que muitas vezes a comunicação e a interoperabilidade é dada através de sistemas lógicos. O problema é quando os sistemas são fechados, e é o que eu ouvi agora há pouco também, e no outro fórum eu também ouvi. Muitas vezes, para o cidadão encontrar uma informação, ele tem que entrar em 2, 3 sistemas, onde ele poderia ir num só lugar e achar o que ele precisa. Ontem a gente teve uma palestra do Marcos, anteontem, no nosso evento em São Paulo, e ele tocou e falou com muita propriedade sobre isso. E débito corporativo? Rapidamente, débito corporativo é uma teoria que significa o seguinte: se você não fizer a coisa certa na primeira vez, você vai gastar muito mais dinheiro, mesmo se essa coisa certa custar mais caro do que algo que é provisório. Então, muitas vezes, é melhor você gastar mais recursos numa vez no início do que você fazer e ter que fazer um retrabalho e vários retrabalhos e várias manutenções e várias correções, por exemplo, de um sistema. Então, a arquitetura corporativa também olha para isso. Então, fazer bem da primeira vez. E quando eu falo recursos, eu não estou falando só em dinheiro. Recursos significa dinheiro, tempo e pessoas. Então, muitas vezes, não vale a pena você economizar, na primeira vez que você faz, dinheiro, tempo e recursos. Às vezes, é melhor esperar um pouco mais. Às vezes, é melhor colocar mais alguém mais especialista na sua equipe e ter um gasto a mais. Porque, num período de 5 anos, por exemplo, sai mais barato. E isso nunca é computado. Quando você pega, eu vou pegar um exemplo de TI, você pega um sistema, e esse sistema tem um custo inicial de 1.000, vamos pegar números, de 1.000, sendo que se custasse 5.000, ele atenderia com mais valor à entrega dos resultados. Esse 1.000, em 5 anos, por exemplo, pode gerar um nível de manutenção e de correções tão grande que pode, em 5 anos, chegar a 30.000. Só que ninguém olha para isso. Não existe no planejamento financeiro ou numa linha, num relatório financeiro que fala sobre isso. Quanto que é o custo total disso? Basicamente, qual é a solução? A solução é uma adoção de arquitetura corporativa, que, como eu falei no início, é muito baseado numa arquitetura formal de casas e de plantas, que tem uma planta baixa, onde você tem várias plantas. Você tem uma planta do ambiente, você tem uma planta elétrica, você tem uma planta hidráulica, onde você vai sobrepondo e vendo como que fica o resultado. Só que isso precisa ser feito com um método, ok? E precisa ter um repositório onde você guarda tudo isso. A analogia é exatamente a arquitetura corporativa. Essa representação surgiu com o Zachman, em 89, que ele começou a falar sobre arquitetura corporativa baseado numa arquitetura formal. E o TOGAF, esses aqui são alguns artefatos do TOGAF, que ajudam exatamente em tudo que eu falei anteriormente. A você ter interoperabilidade, você cuidar do reuso, que também foi falado aqui agora há pouco. Você tem um método, que é o ADM, que é o método de desenvolvimento de arquitetura, que é justamente aquilo que eu havia falado.
Aqui tem um pointer? Tem. Então, você tem uma fase preliminar, onde você toma algumas decisões da equipe, se você vai usar uma ferramenta, etc. Aí você passa para a visão de arquitetura, que você fala, ok, esse meu ciclo vai ter 3 anos. Daqui a 3 anos, como que eu quero que o meu negócio esteja? No caso, como que eu quero que o governo esteja? E você começa a rodar, sempre olhando para trás e falando, ok, eu tenho processos de negócios. Para eu atender essa minha visão de 3 anos, quais processos que eu tenho, quais processos que eu tenho que ter e o que eu preciso mudar? Entra em TI, entra em projetos mesmo, na área de projetos. Quais projetos, nesse ciclo de 3 anos, que são fundamentais para eu atingir essa visão de arquitetura? E aí entra na parte de implantação, gerência de mudança, etc. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o fórum para isso. Mas você tem vários artefatos, os quais te ajudam a ter um ciclo muito bom de arquitetura, um ciclo correto de arquitetura. Então, esse daqui é o coração, é o que eu havia falado para vocês, é o coração do TOGAF, que é o ADM, onde o ADM tem todas essas visões, onde isso daqui é um ciclo completo do ADM. Quem decide qual é o tempo desse ciclo é a empresa, é o arquiteto, ou são os arquitetos. Okay? Sempre tendo um gerenciamento de requisitos no meio, porque o mercado pode mudar, o governo pode mudar, e aí você alimenta essas outras fases. Ok? Muito bem. E os benefícios são muito claros, né? Eu acho que muitos de vocês, até nem preciso ler os bullets, porque dá para perceber quais são exatamente os benefícios de você ter um controle, uma governança mais enxuta, você maximiza os recursos. E o que eu costumo falar, né? Em tempos de crise, é o momento para você investir em arquitetura corporativa, porque você maximiza a utilização dos seus recursos. Você vai colocar os seus recursos, como eu falei antes, que significa não só dinheiro, mas dinheiro, tempo e pessoas, da forma certa. Então, em tempos de crise, o melhor que se tem a fazer é a adoção de arquitetura corporativa, que você vai ter recursos enxutos, e não sobrando, e nem faltando. E os benefícios são o alinhamento da estratégia de execução, menor risco, menor custo. Eu diria menor custo não, custo certo. Melhor assim, né? Mais agilidade e um retorno de investimento, no caso da nossa área pública, um retorno social, né? Isso aqui é a página do Open Group, que eu convido a vocês entrarem, caso tenham interesse. Tem uma área de publicações, tem muitas publicações, inclusive em relação ao governo. Vocês colocando lá government, coloquem em inglês, que a maioria dos documentos estão em inglês, deve aparecer uma lista de documentos, os quais vocês podem baixar, muitos deles vocês podem baixar gratuitamente, estão à disposição para download. Ok? E isso, eu agradeço a atenção de vocês, e acho que o Marcos vai falar mais um pouco sobre o Facinho. Obrigado. Bom dia, eu sou Marcos Diniz. Então, vamos lá. O Roberto falou no sentido da arquitetura. E o Facim, ele é um framework que utiliza esses princípios que foram tratados. Então, a gente vai contar agora um pouco de como é que foi essa iniciativa, né? Como nós chegamos até aqui. Bom, o Facim, como a gente conversou, ele atende aos objetivos da Estratégia de Governança Digital e da Gestão Pública, que são os 2 marcos legais hoje existentes no governo e que têm como ponto em comum a prestação de melhores serviços à sociedade. Sociedade para a EPING compreende governos, e aí as 3 esferas e os 3 poderes, cidadãos, empresas e organizações. Nesse fórum, a gente está incorporando o Facim à EPING. A EPING ela é uma arquitetura de governo que tem justamente esse objetivo, promover a interação entre esses entes que a gente chama de sociedade.
A EPING se divide em 5 segmentos: interconexão, segurança, meios de acesso, organização de informações e área de integração para o governo eletrônico. A área de integração para o governo eletrônico é o segmento que eu coordeno e que cuida da parte transversal, da integração transversal dentro dos assuntos de governo. Então, por isso, a arquitetura está sendo tratada dentro dele e o framework também. O conceito de interoperabilidade da EPING, ele chama a atenção para essa condição, capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto. A isso ele chama de interoperar. Mas tem 3 palavras aqui que eu acho que são bem interessantes: pessoas, organizações e sistemas. Elas estão dentro desse próprio conceito e elas trazem, por si só, os desafios que a EPING tem, que são aqueles desafios da interoperabilidade. A interoperabilidade a gente pode entender como 3 partes bem distintas. A interoperabilidade técnica, que está no plano muito dos padrões, dos meios hoje, de você interoperar. Esse a gente compreende que está resolvido. A EPING ela tem 12 anos, e nos primeiros anos a gente tinha uma participação muito grande do mercado questionando os padrões, verificando se os padrões de fato conseguiriam interoperar ou não, e se o mercado poderia atender o governo nesses padrões. Ao longo do tempo, essa participação do mercado vem caindo. Se você participar de qualquer reunião de governo, a despeito de ser tratado EPING ou não EPING explicitamente, os padrões da EPING estão lá. Então, a gente entende que essa questão da interoperabilidade técnica ela está resolvida. Por outro lado, a interoperabilidade semântica não, que é aquela condição daquilo que eu falo ser aquilo que você entende e aquilo que você fala ser aquilo que algo que eu posso entender. Petróleo é um caso assim. Quando você fala de petróleo, ele pode ser gás, ele pode ser óleo, ele pode ser gás e óleo. E aí, como é que você interopera? Como é que você troca coisas que têm conceitos diferentes? No plano da digitalização, isso significa olá, Joyce. Isso significa os conteúdos, né? Você não consegue trabalhar esses conteúdos, entregar esses conteúdos. Bom, se você tem esse problema na interoperabilidade semântica, imagine na organizacional, que são os donos desses conteúdos, né? O dono desses dados. Você não sabe a quem você reporta, a quem você busca, quem é o proprietário dele, quem te suporta naquela informação. Então, esses são os 2 desafios que a gente tem muito fortes a vencer. E aí vem um pouco do histórico. A primeira conversa que nós tivemos, o primeiro fórum que nós tivemos, foi para discutir muito essa questão de qual é o nosso problema, no que ele se constitui, né? Então, a gente promoveu uma participação bem forte de vários colegas nossos, de vários segmentos de governo, trazendo essa questão, né? Isso aconteceu entre agosto e novembro e culminou com o primeiro fórum em agosto de 2014. E lá a gente compreendeu que o problema da gente era gestão e que, para você trabalhar a gestão, você teria que trabalhar a governança. Então, nós trouxemos o conceito do IBGC, né? Que, se por um lado ajudou, por outro ele complica muito, né? Na hora que você diz assim, não existe modelo único de governança aplicável a qualquer organização, lascou, né? É aquilo que o Wagner colocou, você passa a ter caracterizado a boa e a má governança. Tá, então a gente tem um problema, a gente diagnosticou que o problema é gestão e que a gente precisa melhorar a governança. Agora, como é que você faz isso, né? Nesse próprio fórum, o IBGC que participou, ele questionou se a gente estava tendo o mesmo entendimento quanto à governança e gestão. Então, essa foi a deixa. Vamos sentar e conversar se a gente está tendo, de fato, esse entendimento. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi alinhar conceitos de governança e gestão. Então, todas as entidades que trabalham esses conceitos contribuíram com as suas definições e a gente montou um guia. Esse guia nos permitiu ver o seguinte: o entendimento ele está alinhado, não existe sobreposição, não existe divergência, e um referencia o outro. Bom, então, concordamos quanto à questão de conceitos de governança. Agora vamos ver como é que isso acontece na prática. Então, nós trouxemos algumas iniciativas que estavam acontecendo nos mais diferentes ambientes, governo ou não governo, e discutimos essas iniciativas em oficinas. Realizamos 6 oficinas, e nós percebemos ali o seguinte: a governança não era algo que as pessoas reconhecessem que praticavam ou reconhecessem que existia. Agora, para a iniciativa ter êxito, você via que, por trás, os princípios de governança estavam aplicados.
né? Então, eles estavam presentes. Então, nós alinhamos esses princípios e essas iniciativas, e percebemos o seguinte: de fato, as iniciativas de êxito, elas têm a governança por trás. Você não tinha um acaso, ou seja, acertei por acertar. Isso não existia, né? Era uma coisa profissional, de fato. Aí tá. Então, se a gente tem lá a questão da governança não ser algo que você possa disciplinar, como é que você consegue fazer com que todos tenham uma governança alinhada? E aí surge a arquitetura. Então, a arquitetura foi tratada por nós nesse sentido, a gente conseguir criar um padrão no qual o governo pudesse trabalhar bem a sua governança. Nós apresentamos esses resultados em agosto de 2015, né? E lá surgiu o conceito de arquitetura, a gente explicitou, compartilhou, e trouxe já o conceito do Open Group, né? Seguimos, e um mês depois, a gente apresentou a primeira versão do FACIM, que foi um documento de visão. Então, lá, a gente explicitava o que pretendia, o que viria a ser esse framework. Isso aconteceu em novembro de 2015. E aí já surge o FACIM. O FACIM ele tem por objetivo não ser um framework obrigatório para o governo, ou seja, ele não pretende que todo governo tenha a mesma cara, muito pelo contrário, cada órgão tem que ter o seu próprio framework, que é o princípio da governança, né? A governança não tem uma cara única. Agora, o FACIM ele referenciará e será referenciado por todos, porque aí é a condição que você tem de interoperar governo. É quando você consegue fazer esse referenciamento. Esse é o FACIM. E agora, onde estamos? Estamos aqui, nesse quarto fórum, apresentando os modelos de referência. O que a gente vai discutir aqui hoje são os modelos que vão disciplinar a construção dos frameworks a partir do FACIM. Bem-vindos ao quarto fórum. O que viabiliza o FACIM, né? Ele se dispõe a ser, o que eu falei, um modelo de referência, né? Então, a EPING ela é obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal. Agora, ela é uma referência para outros poderes e para outras esferas. Então, ele pretende, assim como a EPING, ser também essa referência. Organizar em blocos estruturais, permitindo uma visão da organização como um todo, qualquer organização, né? Promover a melhoria dos padrões de interoperabilidade, gestão e governança. Ou seja, dar condições para que você possa trazer à prática aquilo que é preconizado em todos os marcos legais e documentos normativos que a gente tem disciplinados no governo. Permitir o desenvolvimento e fornecimento de serviços públicos inovadores integrados e digitais, que foi bem abordado na mesa de abertura. Esse era o objetivo da gente ter essa mesa, trazendo das autoridades do governo o que eles viam para o nosso futuro. Aumentar o compartilhamento e a reutilização de recursos, serviços e informações, e aí eu uso uma coisa que o Roberto falou, porque sempre que a gente fala em custo, a gente fala em menor custo, né? Menor custo é um erro, porque menor custo é barato, né? É o custo adequado, é o custo certo, é saber o que você está comprando e aquilo que você está comprando você saber usar, né? Esse é o melhor custo. E contribuir para a implementação da EGD e da GES pública. O FACIM ele é composto de 4 partes, e essas são as 4 partes do FACIM, que, se vocês derem uma olhada rápida, corresponde ao desenho que o Roberto mostrou, do TOGAF. Tá certo? Então, nesse momento, o que a gente está tratando é a primeira parte, que é o modelo de referência. O FACIM tem 9 visões, e essas são as 9 visões do FACIM, que são os 9 blocos. A gente está tentando reproduzir nesse slide, a forma como eles serão apresentados aqui, nos 3 painéis seguintes. Todo FACIM ele é suportado por padrões, aspectos legais e melhores práticas, que é quando a gente fala dos marcos legais, da própria EPING, da GES pública, da EGD.
o que vai ser tratado no modelo de referência? O que o modelo de referência ele traz, né? Ele traz a caracterização da visão e seus benefícios, ficou horrível, né? A caracterização da visão e seus benefícios, a explicitação do valor da visão para os demais, já trazendo essa questão da integração, essas coisas se integrando, os fatores críticos de sucesso, por modelo de referência, papéis e responsabilidades. Esse é um exercício bem interessante, porque, como a gente apresentou nos slides aí, o FACIM ele já nasce integrando. Então, a gente trouxe para discutir o FACIM todas as entidades disciplinadoras de padrões. Então, na hora que você fala em papel e responsabilidade, você não fala só em papéis e responsabilidades de uma arquitetura, mas de tudo que envolve uma boa governança. Então, você tem participação de entidades que disciplinam processos, de entidades que disciplinam negócios, de entidades que disciplinam dados. Políticas e diretrizes e padrões, aspectos legais e melhores práticas. Isso é o FACIM. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Novamente, sejam bem-vindos. Agradecemos a participação do Marcos Vinícius Costa e do Roberto Severo, e neste momento desfazemos a mesa do primeiro painel. Comes in 3.